Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de escatologia. Nós vamos hoje começar fazendo uma prévia revisão do nosso conteúdo anterior. Na última aula, nós falamos sobre o período tribulacional. E esse período tribulacional foi descrito como sendo um período de grande sofrimento, como nunca houve antes. Jesus falou isso no seu sermão em Mateus 24, período de sofrimento, de perseguição, de dor, como nunca houve e nunca haverá. E também nós vimos que há pelo menos duas maneiras básicas de nós enxergarmos, né, a relação entre a vinda de Jesus e o arrebatamento, que é o pré-tribulacionismo, e há também uma variação do pré-tribulacionismo que nós vimos que é o mesotribulacionismo ou mini-tribulacionismo, e a outra maneira é o pós-tribulacionismo, tá? E também nós vimos que na vinda de Jesus os crentes serão arrebatados para estarem com ele, tá certo? Haverá o arrebatamento para que nós possamos estar com o Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar especificamente, o conteúdo da nossa aula é sobre o milênio. E esse é um tema talvez mais debatido na escatologia. Quando nós começamos a estudar a escatologia, talvez uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é: qual a sua opinião sobre o milênio? E hoje nós vamos estudar esse período, né? Que é uma descrição desse período lá no capítulo 20, principalmente o verso 1 a 6 de Apocalipse. O milênio diz respeito à relação e que pode haver da segunda vinda de Jesus com esse período chamado de milênio ou com os 1000 anos, tá certo? Ao longo da história, a igreja tem apresentado três posições básicas. A cristandade tem defendido ou tem pregado, ensinado, pelo menos três visões básicas. Então, essas três posições são posições ortodoxas, aceitas dentro do cristianismo, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Nós vamos ver nessa aula um estudo comparativo dessas três posições. Vamos tentar entender como cada uma delas pensa e como nós podemos articular melhor aquilo que elas defendem, tá bom? Vamos aqui ler o texto de Apocalipse para podermos nos familiarizar com esse tema. Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao verso 6, o apóstolo João registrou o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse é o texto em que nós temos por base para discussão, né, e para a apresentação dessas visões milenaristas. Bem, vamos começar com um pré-milenismo. O pré-milenismo, ele basicamente tem duas perspectivas. Há aquele pré-milenismo mais antigo, chamado de pré-milenismo histórico ou clássico, que é a primeira maneira, ou a mais antiga maneira de se falar de pré-milenismo, e depois há uma outra maneira, bem mais recente, chamada de pré-milenismo dispensacionalista. Então vamos começar com o pré-milenismo clássico e depois vamos falar do pré-milenismo dispensacionalista. No pré-milenismo, a palavra pré
aqui significa algo que é feito antes, ou seja, diz que Cristo vai voltar antes do milênio. A vinda de Jesus acontece antes do milênio. Na verdade, a vinda de Jesus é o evento que vai inaugurar, dar início ao milênio, no pré-milenismo. Então, segundo essa visão, a presente era da igreja continuará, certo? E com a proximidade do fim, vai haver o período da tribulação que nós vimos na aula passada. A igreja vai passar por essa tribulação no pré-milenismo histórico. E depois desse período, Cristo volta, os crentes vão ressuscitar, eles vão se encontrar com Cristo e vão voltar para iniciar com Cristo esse período aqui de 1000 anos. Então, ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e unirá suas forças com os incrédulos, porque apesar do milênio ser um período de prosperidade, de paz, de longevidade, nem todas as pessoas vão se submeter de coração ao reinado de Cristo a partir de Jerusalém. Muitas pessoas vão se submeter apenas de uma maneira externa, se submeter às regras, se submeter aos valores, mas eles não vão se submeter a Cristo. Então, no final do milênio, quando encerrar, Satanás será solto, ele vai arrebanhar essas pessoas incrédulas que estarão lá no milênio e vão se juntar para tentar destruir o povo de Deus. Satanás vai reunir um grande exército para batalhar contra Cristo, mas ele vai ser derrotado. Cristo vai ressuscitar todos os incrédulos no final do milênio, que morreram ao longo da história, e esses vão comparecer diante dele para o julgamento final. Perceba aqui também que no pré-milenismo histórico há duas ressurreições. A ressurreição dos justos no início do milênio, no final da tribulação, início do milênio, né? Antes do início do milênio, vai ter a ressurreição dos justos. Então, somente os crentes de todas as épocas, de todas as eras, e aqueles que estiverem vivos vão ser transformados também para entrarem nesse período milenar. Depois, no final do milênio, vai haver a outra ressurreição, que é a ressurreição dos incrédulos. Então vão estar todos os incrédulos de todas as épocas e ali vão ser julgados e condenados. Tá bom? O pré-milenismo ainda considera que o seu argumento pode ser sustentado pelo seguinte: algumas passagens do Antigo Testamento parecem não caber nessa era presente. Passagens essas que falam de uma criação restaurada, onde vai haver paz, onde vai haver harmonia, onde vai haver longevidade, onde o povo vai habitar seguro em Jerusalém. Então, isso não aconteceu em nenhum período desde a ressurreição de Jesus Cristo. Então, essas profecias, segundo os pré-milenistas, devem encontrar um lugar lá na frente, em um período onde será diferente desse de hoje. Então, o milênio é esse local para eles. Então, o primeiro argumento para eles é que existem profecias no Antigo Testamento que não foram cumpridas e que precisam de um período futuro para isso. O segundo argumento é que algumas passagens do AT indicam esse futuro milenar. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versos 26 e 27, diz que eles reinarão com Cristo. Né? E 3, eles acham que é necessário que se leia Apocalipse 20 com auxílio de outras passagens, como Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 27, que nós falamos, Lucas 19, falando que os discípulos reinariam com o Senhor em tronos. Então, quando é que isso vai acontecer? É necessário num período futuro, então, para eles, esse período tem que ser Apocalipse capítulo 20. Então, lá fala desse milênio, tá bom? A gente pode entender melhor por meio desse gráfico aqui, que o Wayne Grudem apresenta na sua teologia sistemática. O pré-milenismo clássico vem aqui nessa primeira parte, onde tem era da igreja, e depois tem um Tzinho, que seria a tribulação. Então, no pré-milenismo clássico, a era da igreja se estende
até o final da tribulação. Depois, no final da tribulação, para encerrar a tribulação, vai haver a vinda de Jesus, num evento onde ele vai vir para ressuscitar a todos os crentes, de todas essa ressurreição é apenas dos justos. Os que estiverem vivos vão ser transformados, se encontram com ele e descem imediatamente, e aí Cristo inaugura o milênio, onde ele vai reinar literalmente aqui a partir de Jerusalém. Vai ser um governo mundial. Jerusalém vai ser a capital do mundo, onde Cristo vai estar reinando, tá certo? E no final do milênio vai haver Satanás vai ser solto, ele vai arrebanhar as nações, os incrédulos que estão nesse período milenar, e vai se opor a Cristo, mas aí ele vai ser destruído e acontecerá aqui a ressurreição dos incrédulos. Aqui nessa ressurreição, os incrédulos apenas vão ressuscitar. Todos os incrédulos, todos os ímpios, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, vão ressuscitar aqui, e aqui, depois disso, é o estado eterno. É o novo céu e nova terra para os crentes e o lago de fogo e enxofre para os ímpios. O pré-milenismo tribulacionista é basicamente a mesma coisa do pré-milenismo histórico, com algumas diferenças. Ela é uma forma recente de pré-milenismo. Esse tipo de pré-milenismo não tem 200 anos de crença na história da igreja. Foi um pré-milenismo que surgiu lá no Reino Unido e foi bem propagado por John Nelson Darby, que divulgou bastante isso, e por a Scofield na sua Bíblia, principalmente de estudos, né? Foi bastante popular aqui no Brasil. Essa forma de pré-milenismo é um pouco diferente. É basicamente a mesma coisa com algumas outras diferenças. A diferença é que ela faz uma distinção entre Israel e igreja, e como a tribulação é algo para Israel apenas, a igreja não pode estar lá. Então a igreja tem que ser tirada antes disso. Então a gente pode ver isso de uma forma melhor nesse gráfico aqui, que para o pré-milenismo pré-tribulacionista ou dispensacionalista, a era da igreja se estende até o início da tribulação, porque para o pré-tribulacionismo, quando Cristo, na primeira fase da segunda vida, vier, ele não pisa aqui, ele se encontra nos ares, ele arrebata a igreja, aqui vai ter a ressurreição de todos os crentes, de todas as eras, e aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, vão se encontrar com o Senhor. E a igreja e todos os santos vão ser retirados dessa terra. E aqui vai estar acontecendo a tribulação, que é esse Tzinho aqui no meio. Depois da tribulação é que Cristo vem com os seus santos. E aí vai haver uma outra ressurreição. Aqui é uma pequena outra diferença, né, que tem do pré-milenismo histórico. Vai haver uma outra ressurreição, que é daqueles que creram em Jesus durante a tribulação. Aqueles que não receberam o sinal da besta. E aí depois, sim, vai iniciar o milênio. Nesse milênio aqui, nós vamos ter ao período descrito aí de prosperidade. No final, Satanás é solto, vai arrebanhar os incrédulos, e aí vai haver a ressurreição dos ímpios. Aí vai haver uma terceira ressurreição agora, que é a ressurreição dos ímpios, tá? E aí somente depois disso é que vai ter o estado eterno. No céu e nova terra para os crentes, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, tá? Só uma consideração. No pré-milenismo dispensacionalista vai afirmar que a primeira ressurreição será em duas etapas, assim como a segunda vinda será em duas etapas. Então por isso que alguns não falam de três ressurreições, mas uma primeira ressurreição em duas etapas e depois uma segunda ressurreição no final do milênio. A outra maneira é o pós-milenismo. O pós-milenismo é depois. Isso quer dizer o quê? Que a vinda de Jesus será depois do milênio. E aí Cristo voltará. Para esse grupo de irmãos, o avanço do evangelho, o crescimento da igreja vão ser algo que vai crescer
gradativamente e vai se expandir de uma forma tal que a população mundial vai se tornar basicamente cristã. Então, o milênio, ele é algo que se confunde com o reino de Deus se expandindo aqui. Então, a igreja vai pregando o evangelho vai se estabelecendo nas instituições sociais, na política, na economia, na educação, nas artes. E aí, quando o evangelho vai se estabelecendo e vai influenciando, esse período de paz e de prosperidade, de longevidade, vai chegar. Então, é o avanço do evangelho que vai trazer o milênio. Esse período é um período muito longo, mas não necessariamente 1000 anos. Pode demorar 1000, 2000, 3000 anos. E nesse período, os crentes incrédulos vão ser ressuscitados no final do milênio, quando Cristo voltar. No final do milênio vai haver uma desestabilização desse período. Satanás vai enganar agora as nações e vai se rebelar contra a igreja de Jesus Cristo. E vai acontecer o quê? Vai acontecer que Cristo retornará justamente nesse final do milênio para destruir o anticristo, para vencer Satanás e para ressuscitar os crentes. Aí é onde vai haver o arrebatamento e a vinda dos crentes com o Senhor em glória. E também vai haver a ressurreição dos incrédulos para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Veja que aqui há duas ressurreições, mas não separadas por 1000 anos. Há uma ressurreição, assim, vamos dizer, geral. A ressurreição dos crentes e dos ímpios no mesmo dia. Tá bom? Então, o pós-tribulacionismo fundamenta a sua crença em algumas pressuposições. Primeiro, ele crê que a grande comissão deve esperar que o evangelho seja levado a todas as nações. Eles só façam discípulos de todas as nações. Então, todas as nações devem se submeter a Cristo. Então, eles entendem que a grande comissão é uma garantia de que um dia esse mundo será cristianizado. E também que existem parábolas que falam do crescimento do reino, né? Como a parábola do fermento, lá em Mateus capítulo 13. O pós-milenismo pode ser entendido por meio desse gráfico, é um gráfico simples. A era da igreja e o milênio basicamente são a mesma coisa. O milênio vai ser a maximização da era da igreja. Vai ser quando o evangelho ele estiver estabelecido não somente nos púlpitos, mas na sociedade de uma maneira geral. E aí, no final do milênio, é que vai haver a vida de Jesus, vai haver uma única ressurreição, a dos justos para a vida eterna e a dos ímpios para a condenação eterna. Depois disso, é o estado eterno. A terceira forma de ver o milênio é chamada de amilenismo. O amilenismo tem esse nome, a significa negação, ou seja, é não milenismo, não milênio. Isso não quer dizer que os amilenistas não creiam no milênio. Isso quer dizer que eles não creem que o milênio é aqui nessa terra, que nós não devemos aguardar um milênio futuro aqui nessa terra. O milênio ele está acontecendo, ele já foi inaugurado e ele vai ser consumado, mas ele não está acontecendo agora aqui nessa terra. Por isso que é chamado de amilenismo. Segundo esse ponto de vista, Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 10, descreve a presente era da igreja. O milênio tem dois aspectos. O de reinar com Cristo não acontece aqui. O de reinar com Cristo acontece lá no estado intermediário. Agora, os crentes que morreram estão reinando com o Senhor no céu. Então, o estado intermediário é o período onde haverá esse reino. Mas aqui na Terra há uma outra face desse milênio, que não é o reinar necessariamente, mas é o fato que Satanás não pode enganar as nações. Veja que o milênio, Satanás é preso para não poder enganar as nações. E que sentido é isso? O evangelho pode ser levado. Nenhuma nação pode vencer o evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Tá certo? Então, no amilenismo, os 1000 anos não são, então, literais, mas é uma referência
do que está acontecendo agora com aqueles que morreram e estão com Cristo lá no céu. Veja que o amilenismo toma algumas considerações para fundamentar a sua posição. A primeira é de que os números no livro do Apocalipse geralmente são números simbólicos. Então, 1000 anos não pode representar necessariamente 1000 anos literais. 1000, para eles, é uma indicação de um número que indica um período longo, um período pleno, um período cheio o suficiente. Então, é um período simbólico para eles. A outra coisa é que o livro do Apocalipse deve ser interpretado a partir de uma perspectiva que eles chamam de paralelismo progressivo, onde a mesma história é contada de maneiras diferentes. Há uma repetição da história. E Apocalipse capítulo 20 não é necessariamente somente o final do que acontece depois do capítulo 19, mas é como se João estivesse começando a contar novamente a história da igreja e como isso vai se caminhar até o fim, que é no capítulo 22. Então ali começa a mostrar o que aconteceu depois que Cristo venceu na sua ressurreição à morte. O que é que aconteceu? Satanás agora foi derrotado, no sentido que ele não pode enganar as nações, o evangelho pode chegar, e aqueles que morrem em Cristo, eles reinam agora com Jesus no estado intermediário, mas aguardam também ainda a sua ressurreição. Isso é chamado de paralelismo progressivo. Para eles, no paralelismo progressivo, João repete essa história com vários símbolos diferentes, 7 vezes no livro de Apocalipse. E essa é a 7ª vez que a história está sendo contada, agora em Apocalipse capítulo 20 até o capítulo 22. Também, o aprisionamento de Satanás tem uma função, é para não enganar as nações. Não é para que as pessoas vivam mais ou para que haja um período de prosperidade. É descrito no livro de Apocalipse capítulo 20 que o seu aprisionamento é exclusivo para que ele não mais engane as nações. Outra coisa, no livro de Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 6, reviver ali não é necessariamente a primeira ressurreição física, mas é o estar na presença de Cristo, consciente e reinando com Ele, tá? E a Bíblia apresenta que há apenas uma ressurreição geral, porque no amilenismo, assim como no pós-milenismo, na vinda de Jesus vai haver somente uma ressurreição geral, a dos crentes para a vida eterna e a dos ímpios para a condenação eterna. Então vejamos, irmãos, aqui talvez esse gráfico vai nos ajudar a entender melhor o amilenismo. O amilenismo crê que a era da igreja ela se estende até o final, que é a vinda de Jesus. Onde é que está acontecendo o milênio agora? O milênio está acontecendo agora no céu. Ele não está aparecendo aqui, nesse horizonte, nessa linha. Porque ele está no céu. Ele está com aqueles agora que estão com Cristo reinando. Quem reina com Cristo agora são aqueles que morreram e partiram para estar com o Senhor. Não são referências a um reino terreno aqui. Algumas pessoas perguntam, e aqui os textos lá de Isaías 11, Isaías 65, se referem a quem então? Para o amilenista, aquela é uma descrição do novo céu e da nova terra. São figuras do novo céu e da nova terra. Então, aquelas profecias que o pré-milenismo diz que precisam ser cumpridas aqui, literalmente, para o amilenista, é uma referência do céu. Vai ser cumprido, sim, no novo céu, uma nova terra, no estado eterno. Então, essa é a posição amilenista. Então, Cristo vem com a vinda dele a uma ressurreição geral, né, como está lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, que aqueles que dormem ressuscitarão, os justos para a vida eterna e os ímpios para a vergonha eterna. E depois disso, haverá o estado eterno, e aí, no caso, é o novo céu e nova terra, é o dia eterno onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, vejamos que há algo comum aqui. Todas as 3 funções, apesar de pensarem de maneira diferente, elas creem na vinda de Jesus, uma vida literal. Essa vinda literal de Jesus vai trazer a ressurreição,
E nós vemos também que depois da vinda de Jesus, vai haver o período que é o período eterno, novo céu e nova terra. Todas as três posições vão defender esses pontos fundamentais. Então você pode, ao longo dessa aula, aprofundar mais os seus estudos e também pode ver qual dessas posições se enquadra melhor com a revelação. Que Deus abençoe, boa semana de estudos e que vocês possam continuar crendo firmemente na vinda do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.